Bom dia! Café com Palavra, mais uma manhã, agradecendo ao Senhor por esse dia tão especial, agradecendo ao Senhor porque Ele tem feito tantas coisas maravilhosas em nossas vidas. Saiba que Ele tudo pode, mesmo que você se sinta inseguro nesta manhã. Entenda que Deus está te dando segurança, entenda que nele você pode confiar, entenda que Ele tem todos os propósitos para você e Ele os fará cumprir. A palavra diz que nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados. Então entenda que aquilo que é plano de Deus na sua vida não se frustrará. Mesmo o inimigo, o Senhor tem poder sobre ele. Mesmo o nosso adversário, ele é abaixo do Senhor e ele só faz aquilo que o Senhor permite. Ele não tem a permissão de tocar em nós sem que o Senhor o permita. Então entenda tudo o que possa estar acontecendo na sua vida. Se você é um filho de Deus, o Senhor está controlando todas as coisas. Hoje nós estamos no nosso 21º dia da nossa campanha do Evangelho de Mateus. Estamos no capítulo 21, falando um pouquinho da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Hoje também temos a purificação do templo, a figueira seca, o batismo de João, a parábola dos 2 filhos e a parábola dos lavradores maus. Temos vários subtítulos hoje, vários assuntos super interessantes, construtivos, assuntos pedagógicos maravilhosos para nos ensinar nesta manhã. Basta vermos o que o Espírito Santo gostaria de falar ao nosso coração. Confesso para os irmãos que eu tenho me deliciado, no Evangelho de Mateus nesses dias, nesses 21 dias que estamos fazendo este trabalho, que estamos nos colocando para receber do Senhor e entregar também. Sei que você está aprendendo muito também, porém, no entanto, nós vemos que Deus trabalha de uma forma especial. Ele quem decide o que a gente vai falar e de que maneira que vamos falar. Muitas vezes eu sou pega de surpresa pelo Espírito Santo porque me envolvo em algo que não era o que eu planejei. Mas sabe que a maioria das coisas na nossa vida é dessa forma? A gente se envolve em algo que não foi planejado. A gente se envolve em situações que no nosso ser nós dizíamos que não iríamos fazer ou não iríamos viver aquilo. Porém, o Senhor faz com que a gente passe por ali. O Senhor faz com que a gente permeie por esses caminhos. Então sabemos que Deus está controlando todas as coisas. E se entendermos que no final tudo acontecerá de acordo com o seu querer, viveremos mais felizes sabendo que Ele esteve sempre no controle de tudo. Então, a entrada triunfal de Jesus vai falar quando Jesus pega um filhote de uma jumenta para entrar em Jerusalém como um príncipe, como um rei. E ali ele é aclamado pela multidão, ali ele é aclamado pelas palmas, ele é aclamado, colocavam plantas de palmeira, folhas de palmeira para que passasse o rei dos judeus. Só que eles imaginavam que o rei viria em esplendor, em glória, em graça, e este rei, ele vem em humildade. Este rei, ele vem em simplicidade, montado num dos animais mais desprezíveis, um animal de carga. Montado ali, ele vem para dizer e para ser proclamado na cidade de Jerusalém. Depois vamos ver a purificação do templo, onde a gente conhece muito bem, um dos únicos momentos a quais Jesus se exalta, e nós vemos que Jesus tem um sangue também de defender aquilo que é seu. Vemos que ele defende o templo, ele defende o momento em que ele vê o templo de Jerusalém transformado em covil de ladrões. O templo de Jerusalém transformado numa feira, num local de venda, aonde eles vendiam todos os animais para sacrifício, aonde eles colocavam preços exorbitantes, não aceitavam os animais que vinham das próprias casas para os sacrifícios, porque na lei judaica cada família tinha que vir um certo tempo no ano sacrificar ao Senhor, entregar uma oferenda, entregar uma oferta.
e ali os animais tinham que ser puros, sem máculas, sem manchas, né? Animais bons para o sacrifício do Senhor, porque tudo aquilo que a gente vai dar para o Senhor tem que ser o melhor. Então ali chegou um momento em que os fariseus, os sacerdotes naquele tempo, começaram a se desviar do caminho e começaram a eles mesmos prepararem os animais, e não aceitavam que os animais viessem de fora. Eles queriam que o animal viesse de dentro. Eles queriam que as pessoas ali comprassem um animal deles. Para quê? Para eles lucrarem. E este valor ainda era muito exorbitante, além da média. Então eles faziam 2 erros e 2 pecados gravíssimos. Eles faziam com que as pessoas comprassem os animais dentro do templo para o sacrifício, coisa que a lei dizia que cada um deveria trazer o seu animal, e ainda assim colocavam um preço exorbitante, a qual para sugarem ainda mais dos fiéis naquela época. Então nós vemos aqui que Jesus, vendo toda essa destruição, Jesus vendo eles vendendo as pombas, que eram símbolo do Espírito Santo, Jesus vendo eles vendendo os dons, que era aquilo que Deus deu para eles, Jesus vendo eles vender aquilo que Jesus tinha dado para a sua igreja, ele se ficou nervoso, ele se contagiou de uma ira ao Senhor. Diz a palavra do Senhor que ele quebrou tudo que tinha dentro do templo e expulsou os cambistas, e expulsou aqueles que vendiam. Quando a gente ouve isso, a gente imagina que os cambistas eram homens salafrários que vinham de fora, mas esses homens, diz a história, eles eram programados, eles eram mandados pelos próprios sacerdotes do templo para que vendessem, para que houvesse lucro para o templo. Nos dias de hoje, se você analisar, nós vemos muitas coisas parecidas. Nós vemos os nossos templos atormentados e cheios de interesses, cheios de coisas que desvanecem o nome do Senhor, cheio de situações que englobam e que fazem com que Jesus venha com uma força tremenda para expulsar esses cambistas dos templos. Nós não vemos muitas pessoas vendendo coisas dentro dos templos nos dias de hoje, mas além disso nós vemos no mundo espiritual coisas mancomunadas por detrás das cortinas, a quais são decretadas quem terão os lugares dos templos sentados, quem são aqueles que herdarão os lugares, quem são aqueles que se assentarão à direita e à esquerda, quem são aqueles que mandarão na casa de Deus. Pois se a casa é de Deus, saiba nesta manhã que quem manda é o Senhor. Não adianta ninguém querer abafar a voz de Deus, porque a voz de Deus ninguém cala. Sabe, muitas vezes nós passamos por situações difíceis em nossas casas. Você que é sacerdote, você que é membro de uma igreja, você que está de frente a uma obra, saiba que muitas das situações que você tem passado dentro da sua casa é porque você tem permitido a casa de Deus ter se tornado uma feira. Você tem permitido a casa do Senhor ter se tornado um lugar a qual as pessoas comandam da maneira dos seus próprios interesses. Não é aquilo que o Senhor manda. Muitas vezes o Senhor manda você fazer algo e você não faz por medo de A ou B. Muitas vezes o Senhor manda você falar com alguém, você levantar alguém, você não levanta por medo de A ou B, ou porque não convém. Saiba que o Senhor tem escolhido pessoas excepcionais para ocupar o lugar dele nas casas de oração dele, porque as casas de oração são do Senhor, não é do pastor, não é da pastora, não é do missionário, não é do presbítero, não é do diaconato, não é de ninguém. A casa que Deus levanta é dele. Muitas vezes você não vê a sua casa de oração prosperar porque você não dá oportunidade para aqueles que Deus envia. Você quer manter na sua rédea, você quer manter de acordo com o que você quer. Saiba nesta manhã que o Senhor está falando ao meu e ao teu coração. Um dia o Senhor falará fortemente. Talvez um dia eu estarei numa posição de sacerdote. Talvez um dia o Senhor esteja falando isso comigo hoje, para que quando eu chegar a minha vez, eu não faça
aquilo que o Senhor não quer que nós façamos. Entenda nesta manhã que quando o Senhor quebra as mesas dos cambistas, o Senhor tem algo no profundo do seu coração, porque Ele levantou a casa, Ele levantou o templo de Jerusalém para ser em sacrifício a Deus, para ser doado em sacrifício, para ser colocado como lugar de oração, como um lugar de honra ao Senhor. E ali eles desonravam a Deus dia após dia, ali eles desonravam a Deus, aquilo tinha virado um mercado dentro da igreja. Então nesta manhã o Senhor quer nos alertar para que a nossa casa de oração, o nosso lugar de envolvimento com Deus não vire um mercado. Eu não estou falando simplesmente a nível financeiro, eu estou falando a nível espiritual, eu estou falando a nível moral, eu estou falando a um âmbito geral. A casa do Senhor, ela deve ser comandada por Deus. Muitas vezes oramos e dizemos: Deus, faça o que o Senhor querer. E na hora que estamos num culto designado por Deus, nós fazemos o quê? Nós fazemos o que o nosso coração quer, não aquilo que o Espírito Santo nos impulsiona. Quantas vezes colocamos no bolso a vontade de dar a oportunidade para uma irmã louvar? Quantas vezes colocamos no bolso a vontade de dar a oportunidade para um irmão pregar? Por quê? Porque já programamos o culto, já programamos e não pode sair daquela programação. Saiba que o Espírito Santo, até no último momento, ele muda toda a história, ele muda todas as situações. Hoje eu estive lembrando de algo que aconteceu comigo há um tempo atrás, a qual eu fui colocada de lado em um local, e neste local tudo se voltou para me deixar de fora, mas naquele dia Deus agiu de uma forma tão especial, que Ele conseguiu fazer com que aquelas pessoas que me colocaram de lado, o Senhor colocou elas de lado. E sabe, naquele dia, o Senhor foi um dia que o Senhor mais me usou na palavra, porque eu recebi uma oportunidade sem saber, eu recebi uma oportunidade sem ter sido convidada para tal. Então saiba que quando Deus quer trabalhar na vida de uma pessoa, homem nenhum pode impedir, mas saiba que muitas vezes você está atrasando o ministério de pessoas, muitas vezes você pode estar atrasando o ministério de pessoas. Então nesta manhã, o assunto ele se envolveu nesse sentido. Eu queria trazer outras palavras, eu queria me envolver em outra situação. Eu tinha programado para falar sobre a parábola dos 2 filhos, mas veja que eu não tive tempo. Então eu espero que nesta manhã o Espírito Santo possa ter falado aos sacerdotes, aos ministros dos evangelhos, aqueles que estão à frente de obras, aqueles que se encontram à frente de situações. Saibas que Deus vai requerer muito de você. Deus pode chegar aí na sua casa e quebrar todas as mesas dos cambistas, quebrar todas as mesas daqueles que se dizem donos da casa do Senhor. Entenda que com o Senhor não se brinca, e o preço do pecado é a morte. Muitas vezes nós pecamos contra os ungidos de Deus, nós pecamos contra aqueles que Deus levantou. Saiba que o Senhor, ele vê tudo. O Senhor vê lá no propósito do seu quarto, do seu coração, lá onde você não quer que ninguém ouça. O Senhor entende aquele pensamento que você possa ter tido contra alguém. Entenda que o Senhor consegue ver toda a mesa, toda a feira de cambista preparada dentro do coração de cada um, tudo aquilo que cada um colocou no seu coração para conseguir lucrar algo. O Senhor tem visto, o Senhor tem contemplado. Entenda que com a casa de oração, com a casa de Deus não se brinca. Muitas vezes nós dizemos que não somos donos da igreja, porém nós nos colocamos como tais. Quando nós nos colocamos numa igreja a qual somente nós falamos, nós nos colocamos como os donos da igreja, nós nos colocamos como tais. A liderança da igreja é algo especial, é algo que o Senhor decretou para alguém. Porém, ser líder não é ser único. Ser líder não é ser único. Ser líder é saber liderar. E saber liderar é resolver situações. Saber liderar é colocar os liderados em posição também de colocar outros para serem liderados. Então entenda que ser líder não é somente dizer o sim ou não. Ser líder é ensinar a ser um líder. Jesus, ele entende todos os propósitos, mas se você quer ver a tua igreja, a tua casa de oração prosperar, comece a liberar lugar na sua casa. Deixa as pessoas serem usados da maneira que o Senhor quiser. Deixa eles trazer o seu próprio animal do sacrifício.
Aleluia. Não queira somente você dar o sacrifício. Deixa cada um trazer o seu animal para o sacrifício. Aleluia. Eu espero que você possa ter entendido nessa manhã o que o Espírito Santo quer falar conosco. Deus abençoe o seu dia e um bom domingo para você. Café com Palavra, até amanhã.